E esse universo de Dom Pedro, jovem Dom Pedro, a chegada da família, etc. Ficção, né? A minha ideia equivocada era a seguinte: os livros sobre a chegada à corte eram muito de historiadores, eram muito pesados, muito difícil de leitura, muito difícil, não sei o quê. Quem sabe, estamos falando de 1998, né? Quem sabe se eu fizesse uma leitura desses livros, fizesse uma cozinha desses livros, poderia apresentar uma história que qualquer leitor pudesse se interessar. Ou seja, um livro de história com um molho jornalístico, digamos assim, né? E achei boa ideia, submeti com a letra, que achou ótima, comecei a estudar, comecei a ler, não sei o quê. Aí descobri o seguinte: havia certos momentos da história, da chegada da corte. Por exemplo, Dom João saiu de lá porque quis, ou saiu fugido, ou saiu já com uma ideia preconcebida, ou essa coisa já vinha antes. Ou seja, havia uma certa complexidade em algumas questões que não competia a mim, como jornalista, decidir. Eu teria que ser um historiador de verdade para tomar certas posições. Eu achei que era muita areia para o caminhão de um jornalista. E abandonei esse projeto, com muita pena até, porque achei que era melhor assim. Aí passaram-se anos e anos, mas a ideia de escrever sobre a chegada da corte nunca me abandonou. E eu tive, 2 ou 3 anos antes dos 200 anos, tive, peraí, se eu fizer isso como ficção, eu posso misturar a realidade, posso botar uma ficção que não adultere a realidade, a história, e fazer um livro que vou tratar daquele assunto do mesmo jeito. Aí tive a ideia de misturar o Jovem Príncipe Dom Pedro com o Menino Leonardo, do Memórias de Tbilisi, um livro que eu adoro, que eu releio sempre, e passei um ano estudando tudo referente aos anos anteriores, aos anos imediatamente seguintes da chegada da corte, em matéria de costumes, comportamento, traçado das ruas, meio de transporte, comidas, cheiros, roupas, gírias, carnaval, sexo, tudo, né? Então eu tinha todo aquele panorama, aquele cenário na cabeça. Em cima daquele cenário, que é bastante realista, eu botei a história do Dom Pedro e do Leonardo, né, fazendo loucura pelas ruas do Rio. Agora a gente chega Era no Tempo do Rei, que se transforma num musical. E aí, o que acontece? Tudo que você fez, quando você escreveu, vira um musical no palco. Um mega musical. Esse é um sonho, né? Eu confesso que quando eu fiz, eu jamais podia imaginar que isso fosse acontecer, né? A ideia foi do Carlinhos Lira. Me encontrou na porta aqui da Travessa. Assim que o livro saiu, ele comprou logo, ele leu, adorou. Ele disse: olha, Rui, isso dá um musical ótimo. Aí eu pensei: você acha mesmo? Dá sim. Aí eu falei: bom, então vamos fazer. Aí já me empolguei, tá bom, que tal a gente convidar o Aldir? Falei: ótima ideia, Aldir Blanc, para ser o letrista. Olha, a Heloísa podia fazer o roteiro. A Heloísa topou na hora, mas eu vou pedir de ajuda a Júlia, minha filha. Ótimo. E quem vai dirigir? Cláudio Botelho. Aí já fomos falar com o Cláudio. Aí o Cláudio acabou não podendo, mas indicou o João Fonseca. Aí pegamos a Maria Ângela, produtora do Sassaricando, para produzir também um espetáculo. A Maria Ângela conseguiu que a Eletrobras se encantasse com o projeto, já escalou o elenco inteiro. Enfim, em pouco tempo, o embrião desse musical já estava andando, faltando só que o roteiro ficasse pronto, que também ficou pronto logo, e o Aldir e o Carlinhos fizessem as letras. Levou quase 2 anos, mas valeu a pena porque a música e a letra nesse espetáculo são das melhores coisas da história do teatro brasileiro, na minha opinião. O que foi vivido está comigo, vivo e não ouvi. O que foi vivido está comigo e me rejuvenesce. O que foi vivido fez de nós agora o que nós somos. Enquanto que a sombra do que nós seremos se aproxima e cresce. São 19 canções feitas para o espetáculo, ajudando a contar a história que está se desenrolando no palco. E como a história se passa em 1810, você tem aqueles ritmos da época. Então você tem lundus, tem modinhas, tem fados, tem batuques, umbigadas e tudo mais. É claro que, como é teatro, é uma certa modernização de algumas coisas. Então, às vezes você pensa que você está ouvindo um samba, ou está ouvindo até um funk, mas, na verdade, tudo tem a ver com o ritmo da época. Há um momento em que amar
vira sofrimento. E aí, do passado parece ter sido apenas sonhar. Você tem fados, por exemplo, não é o fado exatamente, o fado que existia na época era o fado brasileiro, que era uma coisa bem movimentada, bem dançante. Quando ele foi para Portugal, ele se tornou aquela música dramática, né? Tão melodiosa que nós conhecemos. É esse fado que está no livro, mesmo porque também todos os personagens muitos são portugueses. Mas, enfim, a variedade rítmica, a pesquisa, que, no caso, no bom sentido, que o Carlinhos Lira fez da música da época e a adaptação disso para a música de teatro é espetacular. E as letras do Aldir Blanc, no caso, bastante inspiradas numa espécie de língua artificial que eu criei no meu livro, que é uma língua, é uma mistura de palavras rebuscadas, de origem lusitana, direta, com pouco uso no Brasil, mas que muitas vezes você não sabe o significado daquilo, mas você não precisa saber, porque você entende pelo sentido e as palavras têm um valor próprio até pela sonoridade delas. O Aldir fez as letras muito em cima desse espírito. Por exemplo, dando só um exemplo, no livro, os personagens se insultam muito uns aos outros, chamam os outros de canalha, de patife, malandro, esse tipo de coisa. É claro que eu usei palavras mais rebuscadas, biltre, ou coisa parecida. Tem cerca de 50 sinônimos para patife, para canalha no meu livro. Nenhum deles repetido. Quando eu notava que eu estava repetindo um, eu ia lá e mudava, achava outro e usava. O Aldir fez uma letra toda em cima disso e não usou nenhuma das minhas palavras, usou só as palavras dele. Ele achou outros sinônimos, né, para canalha, patife, malandro, etc. Para fechar, e os planos, o que você está trabalhando agora? Olha, se eu te contar metade do que eu estou fazendo atualmente, você tem uma estafa. É muita coisa. São muitos projetos, as pessoas me solicitam muito. Eu aceito, porque alguns são sempre projetos assim, irresistíveis, né? Então eu estou fazendo uma coletânea de artigos da antiga revista Senhor, que circulou entre 1959 e 64, vai ser o melhor da Senhor, vai ser pela imprensa oficial de São Paulo. O meu livro sobre o Flamengo, Vermelho e Negro, vai sair em e-book pela Companhia das Letras e vai sair em papel também. Ele estava em outra editora, agora voltou para mim e vai sair reformulado pela Companhia das Letras. Eu estou tentando trabalhar numa biografia pequena do Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de Sargento de Milícias. Essa é uma coisa que está me fascinando muito, estou louco para me desvencilhar do que eu estou fazendo, para poder mergulhar nele, porque o Manuel Antônio de Almeida escreveu Memórias de Sargento de Milícias com 21 anos de idade e morreu com 30. Ou seja, morreu afogado numa barca que afundou na Baía de Guanabara. E como ele viveu muito pouco, eu vou ter a oportunidade de contar tudo o que acontecia em volta dele. O que significava ser jornalista ou ser escritor entre 1850 e 1860, que foi o período que ele funcionou mais. Ou seja, reconstituir a sociedade e a cultura e a literatura daquela época. Isso, entre outras coisas, né? Eu estou organizando eu sou o curador de uma exposição Carlos Miranda, que vai acontecer em Cascais, em Portugal, agora em junho. Uma grande exposição, Carlos Miranda, com o patrocínio da Fundação Espírito Santo. Enfim, e fora 4 colunas por semana para a Folha de São Paulo, às segundas, quartas, sextas e sábados, coluna de rádio, enfim, e trabalhos avulsos, palestras, né? Mesa redonda, debates. Olha, de tédio eu não morro. Estou cansado. Muito obrigado, Rui. Obrigado. Hoje você conheceu o melhor Rui Castro. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.